Olá, pessoal. Saudações a todos. Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Jean e estou aqui para mais uma aula da nossa disciplina de suínos. Bom, a aula de hoje é uma aula bastante comprida, bastante longa, tá? Provavelmente nós vamos aí em torno de 1h15 a 1h30. 1h15, 1h20 mais ou menos de aula. Talvez menos, mas nós temos bastante conteúdo para ver no dia de hoje, tá? Antes de entrar propriamente na aula, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da nossa avaliação. Na semana que vem, então, nós temos a avaliação da disciplina. A princípio, eu irei fazer uma prova com questões dissertativas, tá? Então, com algumas questões dissertativas, umas 5 ou 6 questões dissertativas. É, Irei disponibilizar um tempo maior para vocês, então provavelmente vocês terão a tarde para fazer a avaliação, para deixar mais tranquilo. Alguns alunos já entraram em contato comigo para ver a respeito dessa metodologia. Nessa AP2 eu vou dar mais tempo, tá? Provavelmente à tarde, então, para fazer. E o que eu tenho para dizer para vocês estudarem aí a matéria, né? Para poder, então, na hora de fazer as questões, estarem aí mais aptos, né? Então, para fazer, provavelmente vou deixar do meio-dia a prova até às 17 horas, tá? Para vocês fazerem, e casos aí pontuais, né, tem que entrar em contato comigo via aula e registrar. Mas a princípio será esse horário, um horário bem grande, né, para a disciplina. E a minha sugestão é que vocês estudem, deem uma estudada no todo o conteúdo, né? Principalmente nessa segunda parte, depois da P1, dê uma estudada para poder responder aí as questões de uma forma mais fácil, certo? Bom, então, de imediato, já quero passar para a nossa aula de hoje, que é sobre é, diarreias de uma forma geral, doenças entéricas, né? E nós temos aí bastante conteúdo, né? E eu quero, então, é, já ir pincelando para vocês o que são os pontos mais importantes aí para a gente trabalhar, certo? Bom, então, de imediato, quero já apresentar aí o, o PowerPoint. Então, assim, a gente vai acompanhando o material que eu fiz aí com todo carinho para compartilhar com vocês, certo? Então, aí já está aparecendo na tela de vocês, medicina de suínos. Muito bem, doenças entéricas. Bom, também quero dizer que nós estamos aí caminhando já para o fim do semestre, né? Então, depois nós teremos mais algumas aulas e já a AS, né? A AS já no final aí teremos basicamente mais novembro aí, né? De dezembro, já começo de dezembro, a gente já finaliza a disciplina, mas já estamos aí na reta final aí da disciplina. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina apenas de 2 créditos, né, para trabalhar sobre a medicina de suínos, que é um assunto aí bastante grande, bastante extenso. Lembrando sempre que o objetivo aqui é só levantar as principais doenças, né, da medicina de suínos, e que aí quem for trabalhar, quem for se dedicar para essa espécie, né, deve ir trabalhar, ir mais a fundo, buscar bons livros. Tem livros aí disponíveis na internet. Eu fiz algumas pesquisas aí para montar as aulas e achei muita coisa disponível na internet. Tem muito material, né? É claro que aqui não tenho como, por causa do tempo também, trazer muita coisa. Então aqui é mais para a gente levantar as principais patologias, principais doenças, né? E assim compartilhar com vocês, e para que vocês também possam aí de forma independente aprofundar os conhecimentos, quem deseja fazer isso, ou quem deseja trabalhar com essa espécie.
Certo, pessoal? Bom, eu coloquei essa foto aí só para me lembrar que as doenças entéricas, tá? Assim como as pneumonias de uma forma geral, mas as doenças entéricas, as diarreias, elas são uma das principais causas de problemas aí nas granjas de suínos, tá? Então, as diarreias são muito comuns em todas as fases aí de criação, né? São problemas ocasionados aí por vários fatores, né? Fatores ambientais, por manejo, por limpeza, por estresse, né? Então, são vários fatores aí predisponentes que podem desencadear a diarreia e ela é muito difícil de ser diagnosticada. De ser o seu diagnosticado de forma definitiva, né? É óbvio que qualquer um olha e vê, ó, esse animal está com diarreia, né? Mas agora, qual é o tipo de diarreia? É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? Né? O que está agindo? Qual é o agente que está causando, né? Qual é o agente etiológico que está causando essa diarreia? E esse é um problema muito comum encontrado nas granjas, é um problema que causa perdas aí econômicas, né, por morte de animais, perdas econômicas por baixo desempenho dos animais, por baixa produtividade, e então também perdas econômicas por gastos com medicamentos, né, e isso tudo acaba afetando aí então os resultados da atividade. Então, o grande desafio aqui nosso é levantar quais são as principais causadores aí, né? Quais são as principais doenças que causam diarreias, doenças entéricas aí em suínos, né? E quais são os seus agentes etiológicos e também quais são os métodos aí que a gente pode diagnosticar ele, saber diferenciar para poder ter um tratamento mais eficiente também, mais eficaz, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo aí na aula de hoje. Aqui eu trouxe do professor Fábio Gregori, até está o link aí embaixo, né? Comentando justamente isso, eu até gostei desse textinho dele, que eu resolvi trazer ele todo, né? Porque ele comenta justamente isso, né? As diarreias em animais representam uma das principais causas de morbidade e de mortalidade, tá? Então, no período neonatal, na verdade eles causam em todo o período, mas o neonatal é um dos mais nos principais períodos, né? Então, caracterizando assim uma síndrome de grande complexidade etiológica, né? Então, é muito difícil de saber qual é real agente etiológico que está agindo ali. Então, a gente também não sabe qual é o real tratamento que a gente vai dar, né? E, invariavelmente, o pessoal ataca para os antibióticos, né? Antibiótico anti-inflamatório e vamos ver se vai curar ou não, senão a gente vai para o outro lado, né? Mas é importante a gente diagnosticar isso, saber monitorar e poder acompanhar isso de uma forma mais técnica, né? Então, conta com a influência de fatores ambientais, de manejo, fatores nutricionais, fisiológicos, né? Os quais cooperam, né, para o agravamento dos quadros, acarretam graves prejuízos à exploração econômica, racional dos animais, de produção, tanto pela diminuição da produtividade, como em termos de custos com tratamento, que é o que eu estava comentando aí antes com vocês. Também, em suínos, né, por exemplo, vários agentes infecciosos podem estar envolvidos na etiologia, diarreias, entretanto, estes são mais comumente associados a processos infecciosos, como rotavírus, a Escherichia coli, que causa enterotoxigênica, né? Isóspora suis, Eimeria, né? E Cryptosporium também. Deixa eu colocar isso aqui em itálico, que é a forma correta. Então, em relação aos agentes virais, né, merece destaque e atenção o rotavírus, que a gente vai ver ele hoje, dada a sua ocorrência, variações antigênicas e o potencial zoótico, né? Então, o rotavírus ele é muito
importante aí na sua apresentação, na forma como ele age. Bom, então, as doenças entéricas, né? Nós vamos ter aí, que nós vamos ver hoje, a colibacilose neonatal, colibacilose da terceira semana, né? A disenteria suína, enteropatia proliferativa, enterotoxemia, salmonelose, rotavirose, né? Gastroenterite transmissível, coccidiose e colite espiroquetal, tá? Bom, a primeira é a colibacilose neonatal. A colibacilose, ela é causada, então, por uma Escherichia coli, né? É uma infecção intestinal de leitões aí recém-nascidos, né? Que tem esse contato com com a Escherichia, né? Então, nós temos ali do lado a fotinho dela lá em cima, é uma bactéria bem conhecida, né? E que causa essa diarreia, então, nos leitõezinhos, causando sérios prejuízos. A Escherichia, ela é comum, é um micro-organismo aí que é comum ao intestino dos suínos, né? Ela está ali normalmente presente, né? E ela vai agir ou ela vai causar algum problema quando tiver uma oportunidade, né? Nessa oportunidade, ela vai causar a doença, quando se adere, então, à mucosa intestinal e ela começa aí a produzir algumas toxinas, né? Que vão causar, então, essa diarreia nos leitõezinhos. Bom, os fatores predisponentes ou desencadeantes, né, da colibacilose, nós podemos destacar a deficiência e desinfecção de célula parideira, né? Então, se é uma bactéria, se é um micro-organismo que ele é normal, que ele existe já no organismo dos animais, né? E ele está presente dentro dessa granja, então a limpeza, a desinfecção, ela é muito importante para a gente poder diminuir bastante aí a incidência desse micro-organismo, né? Então, a má drenagem de urina, fezes acumulada da porca, isso faz com que os leitõezinhos vão lá e ingiram ou tenham contato com esse material e vão ter contato com o micro-organismo e acabam se contaminando também, tá? Também a questão de mão suja, né, de quem vai trabalhar com as porcas no momento do parto, né, sem o devido cuidado, sem o devido uso de luvas, por exemplo, né, esse auxílio no parto pode, então, ocasionar essa ingestão de bactérias pelos leitões antes de eles mamarem, né, antes deles já terem o colostro, eles já estão ingerindo essas bactérias e isso pode causar uma séria diarreia neles já nos primeiros dias de vida. Períneo e vulva e tetas da porca muito sujo, né? Então faz com que o períneo e vulva eles vão ter o contato na hora do parto, a teta na hora da mamada, né? E essas regiões aí bastante contaminadas, então favorecem esse contato, essa entrada do micro-organismo para os leitõezinhos, né? Com os leitõezinhos já nas primeiras horas aí de vida. Difusão de fezes contaminadas para outras baias, através das botas do tratador, que entra numa baia, vai para outra, suja, né? E levando esses micro-organismos, da própria vassoura, está fazendo uma limpeza num lado, vai para o outro, né? E assim por diante, né? Ou às vezes até mesmo materiais que são utilizados, né? Então isso tem que ter um certo cuidado para poder minimizar a contaminação ambiental. Continuando ainda com esses agentes, né, que pode predispor, né, ou desencadear, nós podemos ter baixas temperaturas no ambiente para leitões, né. O ideal aí, então, é que esses leitões tenham um conforto térmico ideal acima de 33 graus. Quando a gente tem uma temperatura um pouco menor, isso pode contribuir, então, para esse estresse, né, ambiental, favorecendo aí a ação dessas bactérias, né? Alojamento dos leitões em piso frio, sem cama, né? Então, igualmente a anterior, um ambiente inadequado, onde os animais vão baixar sua imunidade, o ambiente não vai estar adequado e essa micro-organismo, então, aproveita essa oportunidade e pode causar doença. Também água e urina empoçados, né?
nos locais de descanso ou de amamentação, favorecendo esse contato. E dificuldade para os leitões mamarem o colostro, né? Então, é de suma importância a hora que os leitões, após o nascimento desses leitões, que eles então mamem esse colostro, que é essa primeira. Esse colostro ele é muito importante para a questão da imunidade desses leitões, né? Para eles terem esses anticorpos necessários, né? Para quando ter o contato com esses micro-organismos, não só com a Escherichia coli, né? Mas com outros micro-organismos, ele já esteja protegido, né? E assim, então, ele consiga combater esses micro-organismos de uma forma melhor e não ficar doente. Então, é muito importante esse processo, né, de nascer bem, mamar bem o colostro, né, para eles terem uma saúde muito melhor. Então, essa imunologia, né, processo imunológico dos leitões é extremamente importante, bem como o processo imunológico também da porca, né? Então, a porca, se ela estiver bem imunizada, né, se ela estiver vacinada, se ela estiver com a boa produção de colostro, certamente ela vai passar isso para os leitões e eles vão estar aí também imunizados nas primeiras horas, isso favorecendo então a saúde e o desenvolvimento desses leitões. Quanto à patogenia, né, na colibacilose neonatal, a Escherichia coli tem basicamente por ação as toxinas, né? Ela vai produzir essas toxinas que aumenta a troca de líquidos e eletrólitos entre as células da vilosidade e da luz intestinal, tá? Então essas toxinas vão aumentar essa produção de líquido, a produção de líquidos e eletrólitos, né? E isso vai fazer com que, então, tenha uma maior quantidade de água na luz intestinal, causando, então, essa diarreia. Então, com o predomínio das atividades secretoras sobre as de absorção, ocorrendo a diarreia e a desidratação do leitão. Então, aqui tem que ter muito cuidado com a questão da diarreia, muito por causa da desidratação, né? Esses animais são extremamente pequenininhos, e facilmente eles ficam desidratados, né? Então, se ele tem lá um dia, 2 dias, numa diarreia intensa, né? Ele vai ficar desidratado, e ficando desidratado, ele pode ir à morte muito mais facilmente. Bom, como sinais clínicos, nós vamos ver um ou vários leitões do mesmo lote que são afetados logo após o nascimento com a diarreia, né? Então, a colibacilose, ela é uma diarreia que a gente vai ver na maternidade, né? Presente lá na maternidade, nos primeiros dias de vida, né? Então, o curso, ele é extremamente rápido, da diarreia, né? Então, de manhã não estava, quando vê de tarde já está. Tá? Então, passou de tarde lá, não tem nenhum sinal de diarreia, no outro dia de manhã tem sinal de diarreia, né? Com desidratação e morte ocorrendo entre 4 e 24 horas após, então, com alta mortalidade. Então, isso é importante monitorar esses sinais para a gente poder diagnosticar o que está agindo ali. Bom, nos casos em que há imunidade parcial transmitida pela porca para os leitões, o quadro é menos grave, né? Então, se a porca tem uma certa imunidade, né, e ela conseguiu passar isso para os leitões, a tendência é que esse quadro seja mais ameno, porque o organismo do animal consegue fazer uma certa defesa ali a essa Escherichia coli, né? Também é possível ter em alguns animais e outros não, né? Então, alguns nascem mamam colostro, outros acabam não tendo acesso ao colostro e acabam se contaminando. Então, isso é uma coisa que, por isso que pode ter em um ou em vários leitões, né, afetados no mesmo lote, e isso tem que ter uma certa atenção para isso, tá? Uma das características dessa diarreia é uma diarreia líquida amarela, tá? Ela atinge mais o intestino delgado e ela vai ocasionar essa diarreia aí líquida e amarela. Então, no diagnóstico, além dos sinais clínicos, né, além dessa diarreia líquida amarelada, né, a gente vai ver os leitões em leitões mais recém-nascidos, né? Essa é uma outra característica aí para a gente poder fazer esse diagnóstico, tá? E o diagnóstico definitivo, ele vai ser através de exame laboratorial, né? Então, encaminhando amostras
normalmente se encaminham amostras de intestino, né, para o laboratório, ou o conteúdo intestinal, e lá no laboratório, então, vai se fazer o cultivo e o isolamento, né, dessa Escherichia coli. Bom, na necropsia, apenas é observado um conteúdo líquido amarelado no intestino, como é a característica dessa diarreia. Então, colibacilose, maternidade, intestino delgado, diarreia líquida e amarela, né? E o agente é a Escherichia coli. Ações aí do médico veterinário, né? Então, corrigir esses fatores de risco, né? Então, tentar manter um ambiente mais adequado, uma porca mais higienizada, mais limpa, o ambiente mais limpo, para diminuir essa carga aí de micro-organismos no ambiente, né? Fazendo com que, então, a gente consiga diminuir a quantidade de micro-organismos, né? Dando uma imunidade para a porca, né? Fazendo com que os leitões mamem esse colostro, tenham acesso rápido e fácil a esse colostro, e isso, então, favorece a plena saúde desses animais. Então, é possível imunizar a porca, né, com uma dose de vacina aos 90 dias de gestação, e as leitoas de reposição tem que dar 2 doses, tem que dar a primeira dose e depois a dose de reforço, né? Então, tem que dar aos 60 dias de gestação e depois aos 90 dias de gestação, para elas transmitirem esses anticorpos aos leitões, tá? Então, isso aqui é bem importante, botar na calendária vacinal a colibacilose. Também tratar leitões doentes, né, uma das ações do médico veterinário, lembrando que a gente tem que trabalhar muito mais na forma preventiva do que na forma curativa do negócio, né? Quando nós temos aí casos graves, então tratar esses animais doentes. O tratamento basicamente é com antibióticos, né, mediante a realização, o ideal é fazer um antibiograma, né, para ver quais são antibióticos que são sensíveis e que possam ter um efeito melhor para tratar essa Escherichia coli, que causa, então, a colibacilose. Certo? Bom, aí nós temos um outro tipo a colibacilose, que é chamada da terceira semana, né? Que ele é um quadro de diarreia mais brando, tá? Que vão ocorrer em leitões já mais, um pouquinho mais, digamos, velhos, né? Na terceira semana. Mas normalmente vai de 5 a 25 dias de idade, né? Cujo agente etiológico é o Escherichia coli, mas associado a outros agentes infecciosos, como a esóspora, né, o rotavírus e enterovírus, tá? Então, daí a colibacilose de terceira semana. Ela é muito semelhante à colibacilose neonatal, né? No entanto, a colibacilose da terceira semana há influência de alterações fisiológicas digestivas decorrente da ingestão de ração pré-inicial, encoxo sujo ou ração fermentada. Então, ela vai ter a Escherichia coli agindo, mas depois nós vamos ter outros agentes aí que vão entrar, né, através aí do manejo inadequado, algum problema de manejo que possa causar essa contaminação de outros micro-organismos e estendendo essa colibacilose aí por vários períodos, né? Bom, assim nós terminamos a nossa segunda. Bom, a próxima, então, é a enterotoxemia, né? A enterotoxemia, ela é uma diarreia já hemorrágica, né? Então, ela já tem aí a presença de sangue, ela diferencia da colibacilose neonatal, né, pela sua cor já. Então, ela geralmente ela é fatal, né? Então, leva os animais à morte num período assim muito curto, tá? Menos de 7 dias de idade, já acontece e já tem a morte dos animais, tá? Então, aqui, diferença entre a colibacilose neonatal e a enterotoxemia, tá? Diferença de sinais clínicos. Uma é a diarreia mais amarelada e a outra já é a diarreia com presença de sangue, tá? Diarreia mais hemorrágica.
Bom, então, na etiologia da enterotoxemia, nós vamos ter aí o Clostridium, né, o Perfringens tipo C. Esse que é o agente aí causador, então, dessa enterotoxemia, tá? Então, a ocorrência ele é mais raro de acontecer, né, de ter essa ação do Clostridium, mas afeta leitões até a primeira semana de idade, aqueles que adoecem geralmente morrem, né? Então, tem uma alta morbidade, uma alta mortalidade. Patogenia, o leitão ingere a bactéria, né, que está presente no ambiente, normalmente ambientes contaminados por fezes da porca portadora, e vai ter então a morte, levando provavelmente à morte desse leitão. Sinais clínicos da enterotoxemia, né? Então, na forma aguda, a morte em 1 a 3 dias após o nascimento, com desinteria, desidratação, né, extremamente rápida, né? E esse é um quadro extremamente agudo, super agudo, né? E na forma mais crônica, a diarreia também intermitente, né? Por várias semanas, e as fezes escuras, né? E às vezes com presença de muco, né? Escuro com muco, né? E atraso do crescimento do leitão, porque o intestino dele vai estar todo ele comprometido, então ele não vai conseguir então absorver esse leite, né? E seu desenvolvimento vai ser muito prejudicado. Bom, o diagnóstico, então, é através de o diagnóstico definitivo, e ele pode ser feito através de exame laboratorial, cultivo, né, para localizar essa bactéria, esse clostridio, né, identificar esse clostridio. Normalmente, pode ser feito através desse material do intestino, né, intestino delgado, ou até mesmo mandar o próprio leitão, né, para o laboratório acaba fazendo essa análise. Bom, quanto à ação do médico veterinário na enterotoxemia, né, nós vamos ter aí o uso de antibiótico para tratar esses animais doentes, né, de novo, os antibióticos. Então, antibiótico para colibacilose, antibiótico aqui para a enterotoxemia, né. O uso de antibióticos não confere bons resultados após iniciados os sintomas. Então, o negócio é tratar bem no início, né? Depois que tiver com sintomas já bem característicos, é mais difícil de reverter, tá? A medida mais eficiente é a vacinação das porcas. Então, a ação do veterinário mais eficiente aqui é a vacina para o Clostridio, tá? Lembrando que Clostridio é extremamente perigoso, né? E pode levar, invariavelmente leva à morte. Então, a vacina é usada em granjas que têm ou que já apresentaram a doença. Bom, rotavirose. Então, quanto à enterotoxemia, pessoal, só para fazer um resumo aí dela, né? Ela é causada por esse Clostridium. Clostridium, depois que começou a aparecer os sinais clínicos, é muito difícil de reverter. É óbvio que a gente vai tratar, tem que tratar com antibiótico, né? Mas é difícil de reverter. Normalmente afeta, então, leitões com poucos dias de idade. Esses leitões, então, é uma doença que afeta lá na maternidade e também a lesão principal vai ser no intestino delgado e as características da sua diarreia, né, é uma diarreia líquida escura, na presença de sangue. Bom, agora vamos para a rotavirose. Bom, aí já é um vírus, né? Então, a rotavirose é uma infecção aguda também no intestino delgado, como as outras duas que a gente viu, né? Provocando essa diarreia em leitões entre 2 a 6 semanas de vida e logo após o desmame. Tá? Então, a rotavirose, ela está lá na maternidade, já indo com a perninha para a creche, né? Que é o desmame. Então, a etiologia é causada por um rotavírus, né, da família Reoviridae. Deixa eu só botar em itálico aqui. Então, esse vírus ele é bem resistente aos desinfetantes usados normalmente, né?
e então isso confere a ele uma presença maior, né, mais difícil de eliminar, e sobrevive por meses aí nas fezes dos animais, tá? Então, o rotavírus, o problema dessa patologia da rotavirose, né, são as perdas aí, que por causa da mortalidade de leitões, que vai de 5 a 20%, é um valor extremamente alto, né? Atraso no crescimento desses animais, e também o custo com medicamentos, que sempre é um custo significativo, né? Tanto com mão de obra quanto os medicamentos em si. Nós podemos também ter problemas de infecções concomitantes, e esse é um outro grande problema, né? Porque normalmente entra esse rotavírus, ele vai agir aí por seus 7, 10 dias, ele vai baixar muito a imunidade dos animais, os animais vão deixar de comer, vão deixar de tomar água, vão diminuir as suas mamadas, vão ficar ruim, né? E eles vão abrir porta para outros agentes, outros micro-organismos, bactérias, né? Outros vírus, como o coronavírus, e aí nós vamos ter o agravamento desse quadro, tá? Então, esse é um grande problema aí das viroses. E normalmente a gente tende a entrar ou diagnosticar, né? Tende a ir para achar um agente, né? E às vezes nós podemos ter dois agentes causando a doença naquele animal, né? Então o animal está doente, ele não está bem, né? E a gente tende a procurar qual que é o agente, um só, né? Mas às vezes ele iniciou com a rotavirose, ele está ali num quadro virótico, né? E já tem uma bactéria, uma Escherichia coli ali agindo também, causando outros sintomas, e às vezes pode estar meio confuso, né? Então a gente também tem que estar atento para isso, porque nós podemos ter vários agentes aí agindo sobre o mesmo animal, tá? Então, leitões em contato com fezes de porcas contaminam-se, pois eles podem eliminar o vírus de 5 dias antes e até 2 semanas após o parto. Então, a rotavirose, a patogenia, então, é a infecção por via oral, né? Então, o vírus vai entrar por via oral, tem afinidade pelo intestino delgado, ele vai parar lá no jejum e no ilho, e lá ele vai se multiplicar, né? E vai destruir as vilosidades, né, desse intestino, né? Destruindo essas vilosidades, ele vai causar um dano enorme nesse intestino delgado e causando sérios problemas de absorção de nutrientes. Então, esse animal não vai conseguir absorver esses nutrientes para ter o seu desenvolvimento, e ele não conseguindo absorver, esses nutrientes vão ficar ali e ocasiona, então, a diarreia também, tá? Então, provoca leitões de atrofia, lesões de atrofia, né? E fusão de vilosidades, diminuindo a área de absorção. Mais na frente vai ter uma figurinha que eu vou mostrar basicamente isso. Sinais clínicos. Então, na rotavirose, na rotavirose também a gente vai ver sinais clínicos lá na maternidade, né? Intestino delgado, eles têm preferência pelo intestino delgado, assim como os outros também, assim como a colibacilose, a enterotoxemia. A colibacilose também tem essa preferência pelo intestino delgado. E os sinais clínicos vão variar de granja para granja, muito em função do manejo adotado em cada granja, né? E também muito em função das infecções concomitantes, secundárias, né? Então é muito importante isso também. E claro que o nível de imunidade desse rebanho, tá? Então, os sinais clínicos são bastante variados, né? E eu reforço esse ponto das infecções concomitantes, tá? Então, um rebanho que tem um bom manejo, um manejo no ambiente, né? Com limpeza dessas fezes, com drenagem, né? A infecção ela tende a ser mais leve e mais curta, tá? Quando num bom manejo. Agora, leitões apresentam anorexia, né, ocasionalmente vômitos e depois diarreia. Essa diarreia ela varia bastante, vai de uma aquosa,
né? É uma diarreia mais líquida, é uma diarreia amarelada, é uma diarreia que vai ter restos de alimentos não digeridos. Por que isso? Porque esse alimento ele vai entrar no intestino delgado, ele vai entrar no trato gastrointestinal, ele vai lá no intestino delgado, onde ele deveria ser absorvido, só que o rotavírus, ele causa uma destruição das vilosidades, né, do intestino delgado, esse alimento não vai conseguir ser absorvido, e ele acaba saindo, então, lá nas fezes. Então, essa diarreia vai variar com uma diarreia mais líquida, né, mais amarelada, com uma diarreia um pouco mais cremosa, também com coloração amarelada, igual lá da colibacilose, né, podendo conter aí o leite ou não, tá? Quando ocorre morte, até os 7 dias após o início dos sintomas. Depois de 7 dias, ele tende a se recuperar da virose. Então, os leitões que se recuperam, a normalização da consistência das fezes pode variar de 1 a 2 semanas, tá? Então, ele vai variar de 7 a 14 dias para voltar as fezes ao normal. Vai ocorrer também muita presença de leitões refugos devido a essa síndrome da má absorção, tá? Então, leitões aí com problemas nas vilosidades intestinais, que não vão conseguir absorver bem, e eles vão tornar-se animais refugos, né? Com menor desenvolvimento comparado com os outros, e eles acabam sendo, então, aí, eliminados. Como que é feito o diagnóstico, né? De novo, exame laboratorial. Aqui, então, um exame para identificar o vírus, né, que está agindo. Microscopia eletrônica, imunofluorescência, né? E o controle, né, pessoal, de novo, é extremamente importante. Aí é onde nós podemos agir de uma forma mais eficiente, né, para poder agir, né, para minimizar os problemas da rotavirose. Então, a existência de vários sorotipos de rotavírus dificulta a obtenção da vacina, né? Então, a vacina não é eficaz, porque nós temos vários sorotipos agindo, né? E as vacinas, as vacinas, elas acabam sendo um pouco limitadas e não conseguem agir e ter um resultado satisfatório, né? Também a capacidade do vírus que tem de se mutar, né? Então isso dificulta muito. Tratar com antibiótico aqui mais para as infecções secundárias, né? Porque o antibiótico não vai ter efeito sobre o vírus. Então, o tratamento com antibiótico ele é recomendado sim para prevenir ou para diminuir os problemas de infecções secundárias, né? Outro ponto super importante em toda a diarreia, né, dos animais é a questão da hidratação. Então, tentar manter esses leitões hidratados, né, porque essa perda da água então pode ser fatal para eles. E assim, e também melhorar as condições de manejo para facilitar, diminuir, né, os problemas aí uh, com a patologia. Bom, aí nós terminamos a rotavirose. Bom, o próximo, então, é a gastroenterite transmissível, né? Que também é uma virose, né? Aí é um coronavírus, no caso. Essa virose é altamente contagiosa, né? Estamos vendo aí da família dos corona, né? Então, os corona a gente já tem uma certa noção aí de como eles agem, né? Ele é altamente contagioso, ataca os suínos de todas as idades, né? Que nem diz lá no interior, do mamando ao caducando, né? Então, características por atingir principalmente leitões, causando vômitos e diarreias aquosas, fétidas, porque esses leitões não têm a imunidade, né? Então, eles acabam afetando mais leitões, mas têm capacidade de afetar todos os animais. Então, o agente é um coronavírus específico para suínos, tá? Que atinge somente suínos. E a epidemiologia, né? Uma maior incidência de meses de inverno, pois esse vírus ele é termolábil, né? Então, no calor ele acaba morrendo. Fontes de infecção, fezes, rações contaminadas, pessoas e veículos. Deixa eu só
tentar puxar isso aqui para cima. Vai ficar melhor aí para vocês. Então, a epidemiologia a gente já pode mais ou menos associar, né, ao novo coronavírus aí. Então, fica mais fácil de a gente entender de como que ele é a infecção. Então, nessa gastroenterite aí, nós vamos ter fonte de infecções fezes, rações contaminadas, pessoas e veículos. Isso aqui veio do outro ali. Vai ficar certinho. E a patogenia, né? Então, o vírus localiza-se inicialmente no estômago, a seguir multiplica-se, né, nas vilosidades intestinais, destruindo essas vilosidades, tá? Então, vai ter esse encurtamento das vilosidades, uma diminuição da área de absorção, né, muito parecido com ao rotavírus, né? E com um quadro aí grave de diarreia, tá? Então, nessa gastroenterite, diarreia de novo líquida, amarela, e também com restos de leite de alimentos aí não digeridos, tá? Bom, lembrando que a rotavirose ela pode causar em todos os animais, né? Mas a maternidade a gente tem que ter uma atenção especial, que normalmente são os animais que não tiveram contato com o vírus, eles não vão ter essa imunidade. Então, leitões novos, os primeiros sintomas ou os primeiros sinais são vômitos, causados pela, então, irritação estomacal, né? Segue-se de diarreia fina e aquosa, diarreia amarelada, com leite coagulado, né? Leite que não foi, então, absorvido. Os leitões perdem peso rapidamente, ela é uma diarreia bastante severa, eles vão sentir, né, rapidamente. Uma sede insaciável, procuro beber água sempre ou mamar, tá? Outros sinais clínicos em suínos em crescimento e terminação, geralmente limitam-se à elevada temperatura corporal. Ele causa uma febre, né? Pode causar vômito, uma apatia, um perda de peso, e essa diarreia amarelada causa de odor fétido, né? Então, essas são as características dos sinais clínicos aí do coronavírus suíno, né? Então, eles vão ocorrer lá no jejum, no ilho, né? Então, eles têm essa preferência, né? E vão se multiplicar lá. Então, esse intestino vai ocasionar essas lesões aí mais distendido, né? Com esse conteúdo mais amarelado, mesclado com leite, não coagulado. Então, isso é importante para a hora de fazer esse diagnóstico, né? Ocorre, então, essa atrofia nas vilosidades visíveis por histopatologia. Diagnóstico, né, da gastroenterite. Então, considerar a ocorrência em todas as faixas etárias. Então, entrou na granja, tem leitões com diarreia, tem porcas com diarreia, tem animais na creche com diarreia, tem animais na terminação com diarreia. Então, isso é um sinal bem interessante para a gente pensar em coronavírus. Bom, outro problema é a ausência de efeito ao tratamento. Então, os animais estão com diarreia, diferentes faixas etárias, entra com antibiótico e o antibiótico não faz efeito nenhum, né? Então, a gente deve suspeitar de vírus e, no caso aqui, o coronavírus. Mortalidade de leitões com idade de 0 a 10 dias, ela é rápida, né? Rápida recuperação dos animais de outra faixa etária. Então, nós vamos ter uma mortalidade em leitões e recuperação melhor nas outras faixas etárias dos animais mais velhos. Em exames laboratoriais, através do isolamento, então, do vírus, né? Imunofluorescência, a histopatologia para identificar as lesões lá ocasionadas, né? Anticorpos no soro, né? E o teste do PCR, que pode identificar, então, a presença desse vírus no animal. Não há um tratamento aí específico, né? Então, as ações do médico veterinário
é mais de suporte, de controle dos sinais, né, e das infecções secundárias, né? Então, é um tratamento paliativo de suporte, né? Alternativas para imunizar o rebanho, recolher. Isso aqui é uma alternativa, até deixei aqui, que é uma forma de a gente promover uma imunização de rebanho, né? Através, então, de uma contaminação de animais mais velhos, né? Então, colher fezes, intestinos e lesões de leitões doentes e provocar os mesmos uma infecção ativa nas porcas gestantes até pelo menos 2 semanas antes do parto, visando a produção de anticorpos e colostro. Isso aqui é muito discutível, né? Porque tu pode também estar levando outros micro-organismos que não são interessantes, não só o coronavírus suíno, né? E isso pode também dar outros problemas mais sérios. Mas não existe, então, essa vacina para isso. Certo, pessoal? Bom, estou indo aí mais rápido, né? Mas o importante aí é a gente ter uma noção sobre esse agente, né? Qual a faixa etária que ele está agindo, quais as lesões que ele causa, né? Onde ele tem a preferência, tipo de diarreia e esse agente etiológico, tá? Bom, a próxima doença é a coccidiose, essa é bem importante, né? É bem comum. Essa é uma doença que também acontece na maternidade e também se estende para a creche, né? Causada, então, por um parasita intracelular, caracteriza-se por diarreia persistente em leitões antes do desmame, tá? Então, nós vamos ter aí esse protozoário, o Isóspora suis, que é esse agente etiológico, né? Que é o mais frequente nos suínos, mas também podemos ter a presença de Eiméria, né, causando então a coccidiose. Bom, a doença ela a maior incidência de isosporose ocorre em leitões de 5 a 25 dias de idade, onde eles vão ter um problema, um efeito patológico maior, né? Os mais velhos adultos são normalmente portadores e assintomáticos, então não vão ter maiores problemas. E a taxa de morbidade pode chegar a 100%, né? Só que a mortalidade é menor que 5%. A mortalidade é baixa, a morbidade é alta. Só que ele tem uma perda, e os leitões então contaminados, eles vão ficar com a diarreia por um bom período de tempo, logo numa fase crítica para eles de crescimento, são os primeiros dias de vida, as primeiras semanas, né? E isso vai causar um atraso e um desenvolvimento retardado muito grande, e levando, então, a um sério problema de produção, de produtividade, né? Os leitões se contaminam, então, ingerindo esse ocisto, né, que pode estar remanescente da maternidade, mas principalmente questão de água, né, um ambiente onde esse ocisto gosta muito de ficar em ambientes que tem água, né, então ali é um grande problema. Na coccidiose, então, tem essa diarreia fétida, bastante fétida mesmo, um amarelado, né, uma consistência mais cremosa, pastosa, né, e raramente é uma diarreia mais líquida, tá? Então, essa é uma característica da coccidiose. Ela é da maternidade, ela vai para a creche também, ela é um período de tempo maior, 1, 2 semanas, ela atinge intestino delgado, intestino grosso, né? E como característica da coccidiose, essa diarreia pastosa, né? Diarreia mais amarelada, pastosa, como está aí nas fotos do professor Carlos Alexandre. A gente, então, a isóspora, né, podendo ocasionar também pela eiméria, tá? Persiste de 1 para 2 semanas, né, e não responde a antibióticos, tá? Dá-lhe antibiótico, eles vão seguir, não vão estar nem aí para o antibiótico. Vai causar uma desidratação séria, um atraso de desenvolvimento, criação de uma maior existência de reflux, né? Então não tem tanta mortalidade, mas um problema na produção muito sério. Diagnóstico é demonstração de formas do parasito nas células epiteliais do jejuno e do ilho, através do esfregaço da mucosa, né, corados pelo método
de Wright ou genes e pelo exame histopatológico, né? Então, aqui que eu falei anteriormente, as vilosidades intestinais, né? E também quando nós vamos ter a presença da eméria, vai ocasionar uma diminuição, né? Uma degradação, uma diminuição dessas vilosidades, diminuindo então a área de contato, fazendo com que esses animais então tenham um aproveitamento, uma conversão alimentar menor, atrofiando essas vilosidades, e isso acaba sendo bastante problemático. Ações do médico veterinário, né? Então, medicações com produto à base de ampróleo na ração das porcas, isso sim é muito utilizado, né? Então, o tratamento ele passa a ser utilizado de forma preventiva na ração, né? 2 semanas antes do parto. Medicação preventiva para leitões, via oral, higiene e desinfecção da maternidade, né? O famoso sistema all-in, all-out, remoção do esterco diário e, claro, um tratamento para esse tratamento correto também para esse esterco, né? A medicação preventiva para leitões, via oral, o totralzuril, de 10 a 20 miligramas por quilo, no terceiro dia de vida. É uma medicação também indicada. Agora, na forma preventiva, né, onde o veterinário pode agir, nós temos aí a desinfecção, o amônia 5%, em contato com o ocisto, por 2 horas ele é eficiente, né? É uma forma de a gente eliminar do ambiente. Fenol também tem sido utilizado, mas um método bem interessante, né, é o vapor quente ou a vassoura de fogo, conforme está na foto ali em cima, né? Então, a vassoura de fogo, que é aquele lança-chama, né? Que vai o fogo ali na ponta, onde a gente passa, né? E de forma que esquenta, né? Não é só para passar rápido assim, não. Não é. Tem que passar lentamente, né? Esquentando toda a superfície onde esses leitões vão ter contato. E assim a gente tem uma boa aplicação, eliminando aí os micro-organismos e deixando esse ambiente melhor para receber esses leitões. Bom, então a próxima, nós vamos para a disenteria suína. É uma doença aí, doença infecciosa que vem crescendo muito nos últimos anos, a disenteria. Ela é infecto-contagiosa, né, caracterizada por diarreia muco-hemorrágica, com lesões no seco e também no colo. A etiologia da disenteria é ocasionada por bactéria, né? A Braxpira, que é uma espiroqueta anaeróbica. Quanto à epidemiologia, né, os suínos de todas as idades podem se infectar, mas a doença é mais comum em animais de 15 a 70 quilos. Bom, então ela é uma doença que já não é tão comum na creche, né, a disenteria, ela é mais na recria, não é tão comum na maternidade, ela é mais comum, então, já na creche para terminação, né? Ela já atinge mais intestino grosso, né, seco, colo, mais no intestino grosso, causa essa diarreia escura também, diarreia mais sanguinolenta, e é causada por uma bactéria que é essa Braxpira. Bom, quanto à patogenia, nós vamos ter uma infecção por ingestão, né, dessa bactéria, material contaminado, fezes, urina, animais doentes, né? Essa bactéria, então, vai se multiplicar nas criptas aí do intestino grosso, que é a preferência que ela tem, né? Vai ter essa abundante formação de muco, né? E após, então, uma diarreia mais hemorrágica, né? Com a presença já aí de sangue. Tá? Posteriormente, então, a necrose dessa mucosa, prejudicando bastante o trato gastrointestinal desse animal. Então, dissemina-se por animais doentes, água, alimentos contaminados, né? Então, isso acaba contaminando, e dependendo
do ambiente, né? Se não está bem drenado, se passa de uma baia para outra, isso é um grande problema. Introdução de portadores no rebanho, né? Que tem essa bactéria, então presente vai estar disseminando. E aqui nós temos um grande problema que são os ratos, né? Que pode estar eliminando essas bactérias também nas fezes e contaminando toda a granja. Então tem que ter um sério trabalho aí, né? Para minimizar o efeito desses roedores aí, que pode ser uma fonte de infecção muito séria. Os leitões que nascem em rebanho infectados podem não apresentar sintomas e transmitir a doença aos rebanhos para onde são vendidos, né? Então, porque não age nesses primeiros semanas de vida desses leitões, vão agir depois, né? E aí ele pode estar levando para outras granjas. A disenteria, os sinais clínicos vão variar bastante, mas vai ter essa presença de diarreia escura e com muco, né? Então, o curso varia da forma superaguda, né? Começando não, podemos ter a superaguda, né? Com morte até 24 horas, ela é mais rara. Nós podemos ter a aguda e depois a forma crônica. Então, na fase aguda, ocorre a diarreia, muco, sangue, e partículas de ração nas fezes, né? Porque essas fezes aí estão passando reto, né? E não estão sendo absorvidas, nem sendo digeridas de forma correta. Então, sai lá nas fezes, tá? E essas fezes, então, vão ter essa coloração mais amarronzada, sanguinolenta, com odor extremamente fétido, né? Então, quando tem a presença de sangue, tendem a ser mais fedorentas. Então, a forma crônica, diarreia muito persistente, né, e um leitão que acaba se definhando, atrasando muito em relação aos demais. Aí nós temos uma fotinho do site da empresa Ouro Fino, né? Então, a diarreia com sangue, a diarreia com alguma presença de muco também, né? Infectado com essa bactéria que causa disenteria suína. Então, os animais afetados perdem peso, né? Apresentam regiões do períneo bastante suja, né? Às vezes as costelas assim mais salientes, né? Porque estão emagrecendo muito rápido, né? E os olhos mais fundos. Na forma crônica, então, uma diarreia persistente, os animais não melhoram, né? Alternada com fezes normais, crescimento retardado e assim por diante. Então, no diagnóstico, o diagnóstico é dado pelos sinais clínicos, pela necropsia, né? Mas principalmente pelo cultivo do micro-organismo, né? E visualização do microscópio, imunofluorescência direta das fezes ou mucosa. E também mais um teste rápido, sendo cada vez mais utilizados, é o PCR, né? E teste sorológico para ver se tem alguma anticorpo para esse micro-organismo. Bom, aí o que nós, médicos veterinários, podemos fazer? Então, o tratamento, geralmente, geralmente dirigido de forma aguda da doença, né? Não visando a eliminação do agente etiológico, que esse é o grande problema. Esse é um grande erro, né? Então, a gente, nesse caso, essa bactéria, a gente tem que eliminar ela do rebanho, tentar eliminar ela, porque senão ela vai ficar persistente, contaminando, e esse é um grande problema, tá? Os melhores tratamentos consistem em medicar a água, né, com níveis terapêuticos, seguido então de limpeza e desinfecção das baias, tá? Então, isolar animais seriamente afetados, tratar por via parenteral, então com antibiótico e injeção, né? Além do tratamento de todos os animais da granja, eliminar os ratos, remoção de esterco, desinfecção e assim por diante. Certo? Próxima. Então, a próxima é o complexo enteropatia proliferativa, né? A enteropatia proliferativa, ou a enterite, mais conhecida como enterite suína, né? Ela também é transmissível, afeta leitões mamados de todas as idades. Então, ela é uma doença que é já da recria, né? Leitões mamados, da creche para a terminação, né?
Então, isso é importante também a gente fazer esse parecer, né? Porque aí a gente já tem mais ou menos uma noção quais os agentes que atuam lá na creche, quais os agentes que atuam na recria, na denominação, né? Então, outras denominações para doença: adenomatose intestinal, enterite necrótica, muito conhecido, ileite regional, enteropatia hemorrágica proliferativa, né? E assim por diante. E a etiologia é essa Lawsonia, né, intracelulares. Sinais clínicos da enteropatia proliferativa: diarreia crônica, perda de peso, fraco desempenho, né? Afeta leitões e crescimentos, mas pode atingir também animais jovens, tá? Diarreia marrom aquosa, afeta leitões de 20 a 40 quilos de peso, né? Diarreia geralmente não contém sangue ou muco, ela é uma diarreia mesmo, só uma diarreia com líquido, né? E leitões se alimentam normalmente, mas não ganham peso. A segunda forma é da ileite, né? A enteropatia proliferativa, é a forma hemorrágica e aguda. Aí sim nós vamos ter a presença de sangue. Ocorre em suínos de idade próxima ao abate, reprodutores jovens, né? E aí a mortalidade em torno de 6%, tá? Suínos são encontrados anêmicos, e também pode ser mortos subitamente. Diagnóstico: não há meio para diagnosticar a ileite, então nós não temos meio de cultura, né, para identificar, isolar essa bactéria, tá? Então, o que é preciso fazer é um diagnóstico através dos sinais clínicos, também através das lesões, na necropsia, espessamento do intestino delgado, vai parecer uma mangueira de jardim, e também diagnóstico através do diagnóstico molecular, né, que é o PCR, ou da histopatologia também. Salmonelose, né, a salmonela já é mais conhecida, né? Septicemia aguda, extremamente aguda, ou pode ocasionar enterite aguda ou crônica, né? Ocorrem sintomas onde há estresse associado a outras doenças, tá? Então, a salmonela, ela é o mais comum, né, causador de doença. Essa bactéria, então, ela reside por vários tempos no ambiente, mas ela é bastante sensível a desinfetantes, tá? Ocorre em geral em suínos de 5 semanas a 4 meses de idade, então são leitões aí que vão lá desde a creche, né, a terminação. Então, os leitões mais jovens são protegidos pelo colostro, lá na maternidade, os animais já são protegidos pelo colostro. E a bactéria entra na granja normalmente por animais vindo de outro rebanho, né? E aí, por estresse, eles começam a liberar esse micro-organismo, né? E contaminar toda a granja. Outra fonte de infecção é a ração contaminada, matéria-prima contaminada, né? Contendo aí a salmonelose. É um grande problema também para o homem, né? O suíno ele passa a ser uma fonte também de infecção para o homem, ocasionando problemas aí, então, ela é uma zoonose, né? Então, essas carcaças contaminadas, derivados, né, de suínos, e eliminação de salmonela nas fezes. Então, a maioria dos casos de infecção ocorrem em consequência de doenças intercorrentes, né, que vão estar junto aí, muito levados por baixo pelo problemas de estresse, né, e então abrindo portas aí para outros micro-organismos agirem também. Mistura de animais, diferentes procedências, piso molhado, vacinação deficiente, né, animais debilitados, assim por diante. Então, a bactéria essa vai se multiplicar de uma forma rápida, né, vai invadir a mucosa intestinal, vai causar bacteremia, crescimento dessas bactérias, multiplicação, né, das bactérias, vai ocasionar a septicemia, né, vai cair na corrente sanguínea e vai para todos os órgãos, né, e causando, então, sério debilidade dos animais, né. Então, a diarreia é uma consequência da má absorção dos alimentos, e aumenta, então, a permeabilidade intestinal, e aí nós vamos ter os quadros de diarreico. Sinais clínicos: forma aguda, morte súbita, elevação da temperatura,
dificuldade de locomoção, enfraquecimento, os animais amontoam-se, né? E a diarreia ocasionalmente. Então, áreas mais avermelhadas na pele, orelha, barriga, região inguinal, morte de 1 a 4 dias após o início dos sintomas. Na forma crônica, então, aumento da temperatura corporal, de novo, né? Queda do apetite, diarreia, fezes líquidas mal cheirosas, amareladas, esverdeadas, sanguinolentas. Aí nós vamos ter vários tipos de diarreia, né? Podemos ter estrias de material necrótico do intestino delgado, do intestino grosso. E essa diarreia é mais intermitente, né? Que pode durar várias semanas, levando esses animais aí mais refugos, né? Então, o diagnóstico, de novo, é exame bacteriológico, isolamento da salmonela, que isso é fácil de fazer, né? Então, é possível fazer no animal vivo alguns swabs retais, swab nas próprias fezes, né? O animal morto, então, o cultivo do intestino, a bactéria que pode ser retirada da amostra do intestino delgado e do baço. Então, o diferencial de peste suína, de enterites necróticas, disenteria suína, e aí as ações do médico veterinário. Então, evitar a ingestão de alimentos contaminados, né? Então, procurar fontes de matéria-prima de lugares idôneos, de empresas que possam ter um mínimo de tratamento, que tenham um certo cuidado, né? E aí a gente tem uma certa segurança de utilizar essa ração. Eliminar e isolar animais doentes, sempre, né? Animais doentes devem ser isolados e depois esse lugar deve ser limpo, higienizado, né? Para poder eliminar esses micro-organismos, né? A salmonela, então, antibiótico terapia. É interessante fazer um antibiograma para ver quais são os antibióticos que estão aí agindo, né? Conseguem, então, eliminar ela. Esse antibiótico terapia pode ser via oral ou parenteral, né? Sempre limpeza, manejo, limpeza, manejo, limpeza, manejo, né? Uso o sistema all-in, all-out, né? E evitar superlotação. A vacinação é muito controversa, né? Mas ela existe. Bom, mais uma, colite espiroquetal, né? A colite, ela é uma diarreia autolimitante, né? Ocorre em suínos em crescimento. Os prejuízos resultam basicamente aqui no ganho de peso, né? Uma piora no ganho de peso, uma piora na conversão alimentar, não tem grandes problemas de mortalidade. As bactérias anaeróbicas, né? Denominadas Abraxpira, as duas Braxpira aí, né? Que vão estar agindo. E as bactérias já foram detectadas também no homem, primatas, aves e cães, né? Em suínos, a doença tem sido diagnosticada em todos os países com suinocultura organizada, né? Ocorrendo principalmente quando a ração não contém antimicrobianos, né? Então, quando a ração já tem a presença de antimicrobianos, acaba eliminando bastante esses micro-organismos, né? E favorecendo o desempenho e desenvolvimento desses animais. Sinais clínicos: fezes, pastosas, cor acinzentada, semelhante a cimento, né? Perda de peso e assim por diante. Lesões limitadas ao seco e ao colo. Diagnóstico: exame bacteriológico, né? Aí a presença na aerobiose, né? Então, evidenciar as colônias nesse ambiente, né? Técnicas moleculares como PCR são utilizadas também, cada vez mais utilizadas. Controle: medidas de controle são semelhantes às utilizadas para a disenteria suína. Bom, e assim, pessoal, nós terminamos a aula de hoje. Confesso que não vi o tempo, mas deu bem mais de 1 hora. Não vi quando é que a gente começou a gravar aqui, mas deu bem mais que 1 hora. Deixa eu voltar para cá. Aí. Bom, então a aula de hoje foi um pouco mais comprida, né? Bastante doenças, bastante patologias, né? Eu vou depois passar um quadro para vocês, que eu fiz um PDFzinho com um resumo. Lá vai ter a patologia, né? Vai ter lá a faixa etária onde essa patologia vai estar mais presente.
vai ter os locais das lesões, né? O tipo de diarreia, mais amarelada, mais aquosa, mais pastosa, com presença de sangue, muco, né? E o agente etiológico ali também, né? Então isso vai ficar um pouco mais fácil do entendimento e para a gente poder diagnosticar isso melhor, né? Então, de novo, só reforçando que as diarreias são um problema muito sério dentro das granjas, né? Assim como as pneumonias, mas elas estão presentes em todos, 100% das granjas, nós vamos ter problemas sérios de diarreia. A grande dificuldade aí é diagnosticar quais são os agentes causadores, né? O outro grande problema é que elas, às vezes, não estão sozinhas, estão com outros agentes concomitantes, né? Isso acaba prejudicando e dificultando muito o diagnóstico. A forma preventiva, nós temos que sempre pensar em agir de forma preventiva para minimizar os problemas. Tá? Tentar sempre diagnosticar, fazer o diagnóstico definitivo para auxiliar na tomada de decisões para prevenir. Né? Então, é uma luta, é um trabalho que deve ser contínuo, né? Que deve ser regular, deve ser técnico, né? Para poder sempre estar identificando e melhorando aí os números, né? Melhorando os dados e diminuindo aí os problemas causados por esses agentes. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, uma pouco mais comprida a aula de hoje, mas espero que tenha aí atendido as expectativas de vocês aí, certo? Fico à disposição de vocês lá no aula, por e-mail, né? E lá pelas mensagens também, lá pelo sistema aula. Um forte abraço e até a próxima aula, que, lembrando, a próxima aula é prova, né? A prova vai ficar do meio-dia às 17 horas, disponível para vocês. Serão questões dissertativas, mais questões da AP2, né, da segunda parte. Então, dê uma estudada aí e assim que der, eu libero lá as orientações. Eu vou liberar primeiro as orientações para vocês e depois eu vou liberar a prova daí no meio-dia da próxima aula, certo? Um abraço e bons estudos aí para medicina de suínos e para as outras também. Um abraço, até mais.